existiu e que houve um reino unificado de Israel, muita coisa da história bíblica amarra. Se não existiu Davi e nem o reino unificado de Israel que a Bíblia descreve, a história da Bíblia toda desmorona. Sabe aquelas peças de tijolinho. Exatamente, como se você tirar um. E até para nós cristãos, em termos do Novo Testamento, porque no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai pregar para a multidão, ele fala o seguinte: porque ele é descendente do rei Davi, cujo túmulo está entre nós até hoje, etc. Lembra desse detalhe aí? Ou seja, é importante demais a figura de Davi. E nós tínhamos um problema com a arqueologia até os anos 1990, até a década de 1990, porque não havia nenhuma prova arqueológica da existência de Davi. E os críticos da Bíblia, eles já batiam na tecla o seguinte: se não tem a evidência arqueológica é porque não existiu. Agora, só que em arqueologia a gente aprende um trocadilho que é o seguinte: a ausência da evidência não é evidência da ausência. Entenderam? Vou repetir. A ausência da evidência não é evidência da ausência. Se eu falar com vocês que eu ganhei lá do NASP, que o professor Martin, o reitor, me deu no meu aniversário uma caneta Montblanc de presente. E eu já ganhei 2 canetas Montblanc e eu pus lá no NASP, está lá no museu. O que eu faço com a caneta Montblanc? 2, caríssimas. Eu vou perder. Aí eu coloquei lá no cofre do museu, vai ficar para o museu. Eu pensei até nisso, em vender, porque uma delas vale $35 mil. É uma edição limitada. Mas se eu falar com você que eu ganhei essa caneta Montblanc, vocês não viram a caneta Montblanc, tá certo? Mas se algum dia eu falar: gente, eu perdi a caneta Montblanc aqui, isso significa que eu sou mentiroso? Não, eu tenho 1000 explicações para o sumiço e não achado da caneta. Eu posso achar que perdi no NASP, perdi, ela foi em casa. Ela pode às vezes estar debaixo de um negócio lá. Tem uma lei de Murphy que diz que a melhor maneira de encontrar uma coisa é procurando outra. O dia que estiver procurando outra coisa, vai achar a caneta. Agora, você não pode falar que eu sou mentiroso só porque não achou a caneta. Pode ter sido roubado. Pode ter sido roubado, uma série de coisas. E outra, eles podem falar assim: mas se Davi foi um rei tão poderoso, onde é que está a prova? Onde é que está o reino de Davi? Onde é que está a prova que ele existiu na história? Então eu tinha que achar 3 provas: que Davi existiu, que Jerusalém teve o palácio de Davi, que para ser capital desse reino unificado tem que ter o palácio. Em terceiro lugar, evidências de que havia um reino unificado de Davi. Bom, vamos à primeira. Lá em Tel Dan, onde vocês estavam, que eu mostrei a foto para vocês, daquela pedra que foi encontrada em segundo uso. O que é segundo uso? Ela estava na parede, assim, naquela parede de basalto ali, perto de onde a gente sentou ali para ver a questão do julgamento. Onde estava, era uma estela comemorativa do rei de Aram, inimigo de Israel. Estela é uma pedra comemorativa. Por exemplo, o Código de Hammurabi é uma estela, só que é legal. Ela é uma estela com lei. E tem estela que é comemorativa, é o outdoor da época. E lá estava escrito que o rei de Aram venceu Israel, etc. E ele falou o seguinte: e derrotei a Beit David. Beit David em hebraico significa casa de Davi. Só que a casa de Davi não significa a casinha de Davi, não. É a dinastia de Davi. Essa expressão casa de Davi aparece várias vezes na Bíblia para falar da dinastia de Davi. Tá certo? Igual fala a dinastia dos Habsburgo, a dinastia, né, do rei. Então você tem a dinastia de Davi, é porque Davi existiu. Mas na época, os críticos da Bíblia foram tão inflamáveis, falaram: não é impossível, ninguém pode achar, porque Davi não existiu. Eu achava engraçado nessa época, isso foi em 92, eles já diziam o seguinte: não, gente, Davi não pode ter existido, isso é mentira. Mas por que essa pedra é mentirosa? Porque a gente já sabe que Davi não existiu. E eram pessoas assim, com PhD, doutores, arqueólogos, gente renomada que escreve artigo científico. Então eu estou colocando isso para vocês, porque existe também muito uma ideia hoje que a área da Bíblia, isso é bom até para vocês que têm filhos, que estão falando: os meus meninos assistem, você e tudo, passa isso para eles, mesmo que for pequeno, criança, porque eles estão enfrentando um mundo de professores cada vez mais ateus, mais relativistas, e que vai querer construir tudo que você como pai e mãe estão fazendo.
Então já vai preparando ele também para enfrentar isso, você entendeu? Por exemplo, o argumento assim, eu vou mostrar para você que isso não existe no Egito global. A pessoa que vai falar isso, ele também já está ouvindo eruditos dizendo aquilo. Só que o chato é que a pessoa ouve os eruditos, mas os eruditos que acreditam na Bíblia têm pouca voz. Estão entendendo a questão? Mas era incrível na época. Gente, é óbvio que essa pedra é falsa. Davi não existiu. E quem descobriu essa pedra foi Abraham Virano, que foi um arqueólogo famosíssimo aqui. Gente, acusaram de tudo. Que ele tinha forjado a pedra, aí falaram que não. Aí depois, quando viram que a pedra era legítima, original, eles viram a pátina dela e tudo, que ela era real da época, datada do século X da nossa era, aí do século VIII da nossa era, aí falaram, tudo bem, mas não é Beit David que está escrito ali, é Beidot. O que é Beidot? Há algum vilarejo chamado Beidot que não existe mais. Só que não existe nenhum vilarejo chamado Beidot em lugar nenhum. Aí depois de muita insistência, eles se convenceram. Tá bom, damos o braço a torcer. Davi existiu. Mas ele não foi rei de um reino unificado de Israel. Isso tudo é mito. Isso tudo é mito. Tá vendo? Aí aconteceu até uma coisa interessante, porque um ano antes disso, de acharem essa pedra de Davi, um famoso epigrafista da Universidade Sorbonne, na França, estava no Museu do Louvre, investigando a Estela de Mecha. Quem aqui já foi a Paris? Quem já visitou o Museu do Louvre em Paris? Eu não sei se vocês vão lembrar ou saber, no Museu do Louvre tem uma pedra, a Estela de Mecha, já falou que é Estela, né? Uma pedra grande, a Pierre de Mecha, de Mechá. Essa estela foi encontrada por Frederick Klein aqui na Jordânia. Quando ele viu aquela pedra na mão dos beduínos, isso no século XIX, ele viu que ela tinha valor. Ele já tinha estudado um pouco de línguas antigas, só que ele cometeu um erro, ele demonstrou interesse demais na pedra, e os beduínos falaram, você está interessado porque tem ouro dentro dela. Aí eles colocaram a pedra no fogo, depois na água, depois quebraram e espatifaram a pedra. Só que antes de destruírem a pedra, o Frederick Klein pegou um giz de cera com papel de seda e fez um decalque da inscrição. Aí ele pegou os pedaços da pedra, levou para o Louvre montou a pedra com as partes e completou as partes faltantes pelo decalque. É o que vocês veem lá no Museu do Louvre hoje. Só que tinham as partes que estavam danificadas demais. André Lemaire, que era professor da Universidade da Sorbonne, ele leu a expressão Beit David ali. Mas, gente, o ceticismo era tão grande que André Lemaire quase perdeu a cátedra dele na Universidade de Sorbonne. Ele caiu no ostracismo. Ele saiu de um dos principais epigrafistas da França para uma pessoa relegada ao esquecimento. Agora, em 2019, foram fazer novas pesquisas na Estela de Mecha, lá na Universidade, no Museu do Louvre, e descobriram que André Lemaire estava certo. Demorou mais de 20 anos para poder chegar à conclusão. Então hoje eu tenho duas provas arqueológicas da existência de Davi, tá bom?